Se você é da minha geração que nasceu nos anos 90, é bem provável que tenha conhecido o Iraque através dos noticiários internacionais. Durante muitos anos, o país foi associado quase exclusivamente a conflitos, instabilidade e guerras. Mas existe um outro lado, um lado que poucos conhecem. No futebol, o Iraque construiu uma trajetória que vai muito além das manchetes. Uma história marcada por resiliência, superação e momentos que desafiam qualquer lógica. E talvez o maior símbolo dessa história esteja acontecendo agora. O Iraque está de volta a uma Copa do Mundo. No vídeo especial de hoje, o Gol de Canela conta a história de como essa seleção está de volta à principal competição de futebol do mundo após um longo jejum de 4 décadas. A trajetória da seleção do Iraque não pode ser analisada apenas sob ótica esportiva. Desde sua formação, o desenvolvimento da equipe esteve diretamente condicionado ao contexto político, econômico e social do país. O futebol foi introduzido no Iraque ainda no início do século XX, durante o período de influência britânica. Com o passar das décadas, o esporte ganhou popularidade e se consolidou como uma das principais expressões culturais do país, especialmente nas áreas urbanas. A Federação Iraquiana foi oficialmente estabelecida em 1948 e 2 anos depois, o país se filiou à FIFA. A partir desse momento, o Iraque passou a participar regularmente de competições internacionais. Durante as décadas de 70 e 80, a seleção viveu o seu primeiro ciclo de crescimento consistente. Esse período foi marcado por uma geração tecnicamente mais qualificada e por uma organização relativamente mais estável dentro do futebol nacional. O auge desse processo ocorreu com a classificação para a Copa do Mundo de 1986, no México. Embora o Iraque não tenha avançado de fase no torneio, a simples presença na competição representou um marco histórico. Importante destacar que essa classificação aconteceu durante a Guerra Irã-Iraque, um conflito prolongado e devastador. Ainda assim, o futebol conseguiu se manter como uma estrutura funcional dentro do país. Após esse momento, o Iraque passou a enfrentar dificuldades crescentes. Os anos 90 foram marcados por sanções econômicas internacionais que afetaram diretamente a estrutura esportiva. Mesmo assim, o país continuou revelando jogadores com um bom nível técnico, muitos deles desenvolvendo suas carreiras fora do território iraquiano. O segundo grande marco da história da seleção veio em 2007, com a conquista da Copa da Ásia. Essa campanha é frequentemente analisada como uma das maiores surpresas do futebol asiático. O Iraque entrou na competição sem status de favorito, enfrentando seleções com maior estrutura e investimento. Esse troféu teve repercussão internacional significativa, não apenas pelo aspecto esportivo, mas também pelo contexto em que ocorreu. A conquista funcionou como um raro momento de coesão nacional, com celebrações registradas em diferentes regiões do país. No entanto, apesar do impacto simbólico e esportivo, o título não foi acompanhado por um processo estrutural de consolidação. Para compreender as oscilações da seleção iraquiana, é essencial analisar o impacto direto dos conflitos e da instabilidade política no desenvolvimento do futebol no país. Desde os anos 80, o Iraque enfrentou sucessivos períodos de guerra e crise interna. Esses eventos afetaram profundamente a estrutura esportiva, a organização institucional e a formação de atletas. Um dos principais impactos foi a impossibilidade de utilizar estádios locais para competições internacionais. Por razões de segurança, a FIFA e a Confederação Asiática frequentemente impediram a realização de jogos no território iraquiano. Outro fator relevante foi a instabilidade administrativa. A Federação Iraquiana passou por frequentes mudanças de gestão, o que impactou diretamente o planejamento esportivo. A formação de atletas também foi prejudicada. Com estruturas limitadas, o país passou a depender cada vez mais de jogadores formados no exterior. Durante esse período, a seleção iraquiana apresentou campanhas irregulares em eliminatórias de Copa do Mundo e de Copa da Ásia. Ainda assim, há um ponto que se manteve constante: a capacidade de competir. Mesmo em condições adversas, o Iraque raramente foi uma equipe facilmente dominada.
A seleção desenvolveu uma identidade baseada em organização defensiva, intensidade física e disciplina tática. Essa resiliência se tornou uma característica central do time. A classificação para a próxima Copa do Mundo representa uma mudança significativa na trajetória recente da seleção iraquiana. Diferentemente de momentos anteriores, esse resultado está associado a um processo gradual de reorganização institucional e de evolução técnica. Nos últimos anos, a federação passou a adotar uma abordagem mais estruturada, com foco em estabilidade administrativa e planejamento esportivo. Houve maior continuidade no comando técnico, o que permitiu a implementação de um modelo de jogo mais consistente. Um dos principais pilares dessa nova fase é a integração entre jogadores formados localmente e atletas da diáspora iraquiana. Diversos jogadores com ascendência iraquiana, formados em países europeus, passaram a ser incorporados à seleção. Outro fator relevante foi a gradual retomada do mando de campo. Com a melhora relativa das condições de segurança, o Iraque voltou a sediar partidas internacionais, o que impactou positivamente o desempenho da equipe. A classificação, portanto, não deve ser interpretada apenas como um retorno à Copa do Mundo após décadas de ausência. Ela representa um avanço estrutural. O Iraque deixa de ser apenas uma seleção marcada por episódios de superação isolada e passa a apresentar sinais de continuidade e planejamento. Esse novo cenário abre perspectivas diferentes para o futuro. Pela primeira vez em muitos anos, o país não depende exclusivamente da resiliência para competir. Existe agora uma base. E é justamente isso que torna essa classificação um marco tão relevante na história do futebol iraquiano. E se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!